meu primeiro jejum de 40 dias. Eu quero compartilhar aqui algumas experiências com cada um de vocês, como que foi, qual foi o processo, quais os direcionamentos que eu tive da parte do Senhor. Então, fique aqui comigo que eu tenho certeza que esse vídeo vai tocar o seu coração. Quero partir então dizendo como que começou essa decisão do jejum de 40 dias somente com água. Nós já vínhamos numa bateria de jejum, recém tínhamos feito um jejum de 21 dias, que chamamos jejum de Daniel, e após esse jejum ali, na segunda semana mais ou menos, ainda durante o jejum, eu senti uma impressão no meu espírito de começar um jejum de 40 dias. Fazia muito tempo que eu já vinha estudando sobre isso, ouvindo ministrações, escutando o pastor Hernani Santos, o pastor Luciano Subirá, e através dessas ministrações e ensino, eu recebi uma impressão de iniciar esse jejum. Então comecei a orar e eu falei: Senhor, se realmente o Senhor quer que eu faça esse jejum, eu quero algumas confirmações para que eu não sofra tanto e que eu não venha também iniciar algo e parar no caminho. A partir de então eu comecei a orar que uma das coisas que eu queria para que eu iniciasse esse jejum fosse ter um acompanhamento médico. Então na semana seguinte eu entrei em contato com um amigo, o Dr. Gabriel, que é um amigo meu de São Paulo, e quando ele soube disso tudo, ele disse: Marlon, eu quero te abençoar, eu vou te acompanhar nesse processo todo, se assim você decidir. Foi a primeira confirmação que eu tive, que eu sabia que o Espírito Santo estava me direcionando então a iniciar esse jejum. Após essa confirmação do médico, terminou os 21 dias do jejum de Daniel e no mesmo dia eu iniciei então o jejum de 40 dias somente na água, e foi uma experiência sobrenatural. Como que começou? Eu iniciei dia 21 de setembro e a partir de então eu já não me alimentava mais e fiquei somente no líquido. A primeira confirmação então foi ter o médico, e algumas confirmações foi eu sentir uma paz dentro de mim, que realmente era isso que Deus estava me levando. Conversei com a minha esposa, nós acordamos como que seria, e a partir disso então inicia o meu jejum. Eu anotei aqui algumas coisas. Romanos capítulo 8, verso 5, vai dizer que os que vivem segundo a carne, eles se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, eles se inclinam também para as coisas do Espírito. Eu sabia que algo, ou um nível maior, o Senhor estaria me levando a partir então dessa decisão dos 40 dias. Devido a já ter estudado um pouco sobre como que era o processo, e a minha vida antes desse jejum também já era uma vida de muitos jejuns. Eu sempre fiz jejum de 3 dias, de 7 dias, de 10. Então eu já sabia um pouco como o meu organismo ia se acostumar, o que ia acontecer. Eu me recordo que no início do jejum, ali por volta do terceiro, quarto dia, meu organismo entrou naquele processo de cetose. A partir então, ali do sexto para o sétimo dia, um pouquinho antes mesmo, já não tinha mais fome alguma, e todo o processo do meu organismo ele foi um processo muito natural, muito normal. A perda de peso foi acontecendo. A partir de então, logo no começo, eu já fiz uma bateria de exames e o doutor começou a me acompanhar, a questão também como que estavam as minhas vitaminas e todo o processo ali do meu organismo. Todo o processo do jejum dos 40 dias foi um processo onde meu organismo correspondeu muito bem. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, que a pessoa, quando faz um jejum prolongado, ela precisa modificar toda a sua agenda, parar muitas coisas. Nesse caso específico, eu não tive um direcionamento do Senhor para que eu modificasse a minha agenda. Pelo contrário, continuei fazendo o que já fazia, pastoreando igreja, trabalhando, visitando pessoas, tendo a minha vida de devocional às 5 horas da manhã, da mesma forma, do mesmo jeito, e eu via que o meu organismo ele estava correspondendo cada vez melhor, então não tinha uma sonolência ou um cansaço extremo. A partir do momento então que o jejum foi se prolongando, o que eu mais tive nesse processo, não tinha fome alguma, foram as tentações. E as tentações foram muitas, porque eu continuei ministrando, então muitas vezes eu ministrei fora e me deparava com alimentos e me dava aquela tentação de comer, como comer um lanche, ou visitava pessoas e havia janta, café, enfim. Então, o meu processo que eu mais passei foi um processo muito contra as tentações do que de fato contra o que o meu corpo estava precisando. Todo esse processo foi acompanhado então pelo Dr. Gabriel, até que por volta ali do
do 20º alguma coisa do jejum, eu também fui agraciado por Deus, onde uma nutricionista também decidiu me acompanhar. O nome dela é Grace, e a partir de então eu tive um acompanhamento médico e acompanhamento de nutricionista. E aí eu consegui então ainda mais entender melhor como o meu organismo estava se comportando. E uma das coisas paralela ao jejum que foi feito foi a musculação. Então ativei a academia, fiz musculação, e para vocês terem ideia o quanto que o organismo ele continua correspondendo da mesma forma. Teve somente 3 vezes que eu me recordo nesse período todo, até hoje o encerramento, dia 30 de outubro, no 40º dia, teve 3 vezes somente que eu me recordo que eu tive um mal-estar. Uma das situações foi quando eu tive uma queda de pressão, mas normalmente depois rapidamente já voltou. E mais 2 situações que eu tive um cansaço muito extremo devido a algumas programações que exigiram mais de mim, como uma viagem que eu fiz, e também nós tivemos um retiro que realmente sugou muito da minha energia. Então, quando se trata de um jejum prolongado, eu quero dizer que o corpo, na verdade, ele tem muito mais benefícios do que outra coisa. Então, eu quero edificar a sua vida, que é possível sim fazer um jejum prolongado. Eu tive ali uma perda ali de uns 14 quilos mais ou menos desde o início. O que facilitou muito esse processo do jejum foi, de fato, ter ali caminhado já com o jejum de 21 dias, onde eu só estava comendo legumes, vegetais. Esse processo de um detox, de uma desintoxicação, ele é muito necessário antes que você comece um jejum prolongado. Então, quanto à questão natural, o processo do meu organismo, como ele se comportou, quero que você seja edificado dizendo, olha, é possível sim, é possível desde que você tenha um acompanhamento médico. Agora, muito mais do que também compartilhar das coisas naturais, eu quero compartilhar com você sobre as experiências com o Senhor nesse processo de 40 dias. Toda inclinação para as coisas do Espírito vai desencadear realmente em níveis maiores com o Senhor. Então, aumenta a sua sensibilidade, aumenta sim as experiências. E algumas experiências eu quero compartilhar de quão é importante você se dedicar a uma vida também de jejum. Uma das coisas que aconteceu comigo foi sim o aumento da sensibilidade. O que quer dizer isso? Nós cremos biblicamente que o Espírito Santo ele faz morada em nós, e ele sim, ele é o nosso maior líder, aonde ele nos direciona, aonde nos conduz, aonde nos move, nos orienta. A palavra do Senhor vai dizer que ele nos auxilia em nossa caminhada, nas nossas fraquezas. Então o Espírito Santo é o auxiliador, o consolador. E quando nós entendemos sobre o papel do Espírito Santo, quem ele é na nossa vida, uma das coisas que faz muito sentido é compreender que ele está de fato todos os dias conosco. Mas quando nós não estamos focando nas coisas do Espírito, nós ainda temos uma vida muito natural, uma vida ainda muito, vamos dizer assim, focada nas coisas somente da terra, nós perdemos essa sensibilidade. O jejum, ele aumentou muito na minha vida um nível maior deu um nível maior de sensibilidade às coisas do Espírito. O que quer dizer? Muitas vezes nesse processo do jejum, eu ouvi claramente, tive muitas impressões do próprio Espírito Santo dizendo coisas a respeito da minha própria vida. Então, situações que eu tinha que mudar, áreas que eu tinha que melhorar, algumas situações que eu tinha que ajustar na minha caminhada. Então, o aumento da sensibilidade, ou seja, o reconhecimento da voz do Espírito Santo, foi muito forte durante esses 40 dias. Outra coisa que aconteceu é que chegou ali mais ou menos na metade do jejum e eu estava com, até então, ali no 20º dia, parecia que o meu coração estava endurecido. Eu não conseguia ter um quebrantamento, eu não conseguia, ainda que estivesse mantendo a minha vida de oração, leitura da palavra, mas era como se houvesse um vazio que até então eu não entendia o que estava acontecendo. Até que mais ou menos do meio do jejum para depois, uma coisa sobrenatural aconteceu, que foi um nível também de quebrantamento. Então, além de ter um aumento da sensibilidade sobre a voz do Espírito Santo, houve um quebrantamento. Eu consegui ficar muito mais inclinado à palavra do Senhor. Meus momentos de oração começaram a mudar. A presença do Espírito Santo começou a tomar conta do ambiente e eu já conseguia, então, sentir isso, tanto de dentro para fora, tanto também sentindo pelo ambiente. Outra coisa que aconteceu, que veio da parte do Senhor,
foi um aumento também da unção. Eu percebi claramente nas ministrações ou quando algo estava acontecendo, o quanto a unção ela corria de dentro de mim e eu conseguia notar claramente pessoas sendo tocadas através disso. Então, o nível do jejum me fez também aumentar essa unção. Foi muito nítido. Algumas direções também nesses 40 dias foram direções muito assertivas a respeito da minha vida, do meu ministério, algo relacionado à minha família. Ou seja, quando eu quero falar do jejum, sobre as experiências com o Senhor, eu quero instigar e também testificar e edificar também a sua fé, dizendo que muitas experiências com o Senhor eu tive nesse período de 40 dias. Algumas vezes me deparei com situações dizendo aonde que o Senhor está nisso, mas também em meados ali do meio para frente, eu tinha convicções que antes eu não tinha. O nível de fé eu consegui aumentar, algumas clarezas eu tive. Então, o encerramento, né, hoje no dia 30 de outubro, que é, não sei que dia você está assistindo, mas quando eu encerro esse jejum exatamente hoje, eu consigo falar para você dizendo assim que, além de todo o processo natural do meu corpo, de todo o organismo, enfim, tudo o que aconteceu, mas as maiores experiências, sim, elas vieram da parte do Senhor. Eu saio desse jejum dizendo assim, quão é bom nós inclinarmos a nossa vida para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Então, sobre o jejum de 40 dias, é muito interessante o que acontece, tanto no lado físico, mas é completamente mais interessante quando a gente parte para o lado sobrenatural e da vida com o Senhor. Eu saio desse jejum com algumas clarezas que antes eu não tinha, eu saio desse jejum com algumas convicções que eu não tinha. Então, quando eu parto para a vida, para a área das experiências, uma das coisas que eu quero dizer é que sim, nós temos capacidade, o Espírito Santo nos ajuda a nós darmos maiores passos de fé, a ter uma vida melhor e uma vida mais íntima com o Senhor, ouvindo mais, cada vez mais, o Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida e que esse breve relato possa ajudar você a crescer na sua vida espiritual e a intensificar a sua caminhada com o Senhor.